Boa noite, irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Vamos dar início a essa aula. Vamos primeiramente fazer a oração, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, e com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, hoje nós vamos falar dos sacramentos. Nós sabemos que existem 7 sacramentos, correto? Vocês se lembram quais são eles? Então, vamos lá para a gente dar uma recordada. Batismo, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio e eucaristia. Hoje, nessa aula, nós iremos tratar apenas de 4. Vocês já estudaram 2 na aula passada, né? Que foi o batismo e a penitência. Então, hoje nós vamos falar apenas da confirmação, que seria o crisma. Falaremos também do matrimônio, da unção dos enfermos e do sacramento da ordem. A Eucaristia vai ficar para a próxima aula, certo? Então vamos lá. Crisma. Chama-se crisma porque é o rito essencial, que é a unção. A unção que é o óleo que é ungido na nossa testa no momento que nós estamos recebendo esse sacramento. Confirmação porque confirma e reforça a graça batismal. São Tomás de Aquino, ele dizia assim: o batismo é uma geração espiritual para a vida cristã e a confirmação é um crescimento espiritual que faz o homem avançar até a idade perfeita espiritual. Esse sacramento é aquele que confirma o batismo que nós recebemos lá quando ainda éramos pequenos. Ou não, né? Algumas pessoas foram batizadas com um pouquinho mais de idade, mas geralmente se é batizado quando ainda é bebê. Os nossos pais escolheram a igreja, escolheram os padrinhos e daí então foi nos conferido o sacramento do batismo. Então depois, quando nós atingimos uma maturidade por volta dos nossos 14, 15 anos, nós temos que fazer a confirmação desse batismo. E aí vocês podem me perguntar, mas por que confirmar o meu batismo? Quer dizer que aquele batismo que eu recebi, ele não teve validade? Ele não serviu para nada? Mas é claro que não é nada disso. A confirmação do batismo é porque, como nós já estamos maduros, ela vai conferir que nós amadurecemos o Espírito Santo em nós. Aqui vai dizer que quem recebe obtém a força para testemunhar o amor e o poder de Deus com palavras e atos. Esse sacramento de confirmação do crisma, ele serve para aperfeiçoar o Espírito Santo em nossas vidas. O próprio nome já diz, eu confirmo o meu batismo que foi recebido lá atrás. Eu quero ser esse batizado confirmado no Espírito Santo. Eu quero dar frutos, eu quero fluir por esse Espírito Santo. Porque nós recebemos a graça do batismo, nós recebemos o Espírito Santo, certo? Só que ele não pode ficar guardado para a gente. A gente tem que transparecer, a gente tem que deixar fluir para os demais irmãos, para as pessoas que precisam. Amém? Até aí? Sendo então confirmados, podemos dar os frutos que nos foram conferidos no nosso batismo. Ser confirmado significa fazer um acordo com Deus. O confirmado diz sim, eu creio em Ti, eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao demônio, eu aceito. É total pertença para que nós nunca separemos do Senhor. Uma curiosidade aqui. O óleo que é usado no crisma, ele é um óleo ungido, claro, perfumado, feito de azeite de oliveira. Esse óleo ele é ungido na quinta-feira santa, logo pela manhã. Este mesmo óleo também vai ser usado para o batismo, para o sacramento da ordem e também para poder consagrar altares e os sinos da igreja. Na igreja, o sacramento do crisma deve ser ministrado por um bispo ou por delegação especial, o padre no caso. O essencial do rito do crisma é a unção com óleo sobre a fronte, onde o bispo vai dizer as seguintes palavras: Juliana, receba por este sinal o dom do Espírito Santo. Então,
só para poder recordar um pouquinho de como é feito, o crismando ele vai escolher um padrinho ou uma madrinha, que vai assumir também esse compromisso junto com ele. Assim, ao caminho do altar, o padrinho coloca-se a mão no ombro direito do crismando, a mão direita no ombro do crismando, perdão, e caminham até o altar, até o bispo, até a pessoa que foi delegada, o padre, né? Geralmente. Chegando lá, o padre vai fazer o sinal da cruz na fronte com o óleo. O que significa essa cruz traçada na fronte, na testa? Quer dizer que nós somos soldados e embaixadores de Cristo. Maravilhosa graça que o Senhor nos concede, né? A unção com óleo é o selo espiritual, é uma arma para o nosso combate. E a face, porque no final ele dá um tapinha assim no nosso rosto, né? Não é nada dolorido não, viu? O soldado de Cristo deve suportar as afrontas. Então, esse, juntamente com todos os outros sacramentos, é um sacramento maravilhoso. Pois é ele que nos confere a graça de sermos confirmados no Espírito Santo. Todo sacramento produz dois efeitos, o caráter e a graça santificante. O caráter é uma marca, o selo espiritual, do que nós acabamos de falar, que é impresso na alma do cristão, pelos 3 sacramentos que não podem ser repetidos: batismo, crisma e ordem. Os demais imprimem um quase caráter, por exemplo, um vínculo conjugal para os validamente casados. Então, isso é um pouquinho, resumidamente, do que é o sacramento do crisma. Né? Só para recordar, é o sacramento do crisma, porque a crisma é o óleo que é usado para ungir a fronte na hora que nós estamos recebendo a confirmação desse batismo. Amém? Até aí? Espero que eu tenha sido clara. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, também aos demais irmãos da formação. Certo? O próximo sacramento que nós iremos tratar nesta noite é o sacramento da unção dos enfermos. Veja bem, meus irmãos, até no nosso momento de dificuldade, onde nossa saúde está enfraquecida, Deus, com a sua maravilhosa misericórdia, Ele nos concede o sacramento da unção dos enfermos. Jesus instituiu esse sacramento para dar alívio físico e espiritual aos fiéis que correm o risco de morte. O doente que recebeu a unção pode recobrar a saúde através do conforto, paz e coragem que lhe traz, ou então partir livre para a eternidade com Deus. Quem pode receber esse sacramento? São aquelas pessoas apenas que estão já no seu leito de morte, só esperando o Senhor vir buscar? Não! Vou falar aqui para vocês quem é que pode receber este sacramento. Todo católico que tenha doença grave, debilidade física, velhice, acidente, cirurgia de alto risco, incluindo o parto, viu? Uma mulher que vai fazer uma cesárea também pode antes pedir o sacramento da unção dos enfermos. Ou perigo de morte, pode e deve receber a unção dos enfermos. Só que para que nós possamos receber este sacramento, primeiramente nós devemos fazer um exame de consciência e também fazer uma confissão. Uma confissão de todos os nossos pecados, para daí então a gente receber o sacramento da unção dos enfermos, né, que seria uma bênção. Também já foi conhecido como sacramento da extrema unção. Bom, primeiramente a pessoa que vai receber esse sacramento, ela tem que querer recebê-lo e também tem que estar em sã consciência. Por que em sã consciência? Porque se a pessoa precisa confessar os seus pecados antes de receber, se ela não estiver em sã consciência, é claro que não vai haver confissão, certo? A partir de então, é feito após a confissão essa bênção do sacramento da unção. Quem pode solicitar? O próprio enfermo ou os seus familiares vão até uma paróquia mais próxima e solicita ao padre que venha até o local onde a pessoa está internada ou até na própria casa para poder conceder este sacramento. Com a oração e juntamente com o óleo benzido, é usado na fronte e nas mãos dos enfermos, certo? Esse sacramento, ele não pode ser visto como um sacramento, como um sinal de morte. Muitas pessoas, elas têm medo de receber esse sacramento quando estão lá doentes, né, camadas mesmo, elas têm medo de receber esse sacramento porque acreditam que esse sacramento já vai fazer com que a pessoa
né? O sacramento final. Você recebeu esse sacramento, você está partindo para ir com o Senhor. E na verdade não é nada disso. É um sacramento que pode ser recebido mais de uma vez, quando for necessário. Então nós não podemos associar o sacramento da unção dos enfermos como sacramento de morte, porque na verdade não é. Tá? Mas existem casos que o enfermo já está em estado grave, em perigo de morte. Então, além desse sacramento da unção dos enfermos, ele vai receber o sacramento da Eucaristia, primeiramente da penitência e depois da Eucaristia, porque pode ser a última vez que a pessoa vai comungar o corpo e o sangue de Cristo. Então, é um sacramento que o Senhor nos deixou para nos dar coragem, para nos dar alívio, para nos trazer conforto quando nós estivermos lá, com a dificuldade da nossa saúde, da nossa velhice, passando por problemas seríssimos. Até ali o Senhor nos sustenta, certo? Até ali o Senhor se preocupa conosco, nos deixando esse sacramento de unção dos enfermos. Bom, não é um sacramento, não tem muito segredo, é um sacramento simples de ser entendido. E resumidamente, é isso que o sacramento da unção dos enfermos é. Amém? Amém até aí? Agora nós vamos falar do sacramento do matrimônio. Porque que ninguém separe aquilo que Deus uniu. O sacramento do matrimônio é onde Deus chama o homem e a mulher a viverem a sua missão e comunhão como um casal. E também para multiplicar, ou seja, aceitar os filhos que Deus mandar. É um chamado divino. Sim, o sacramento do matrimônio é um chamado divino. Assim como o Senhor chama muitos para viverem o celibato, Ele também chama outros para viver o sacramento do matrimônio. É um sacramento de missão, é um sacramento de comunhão, onde o homem e a mulher vai se unir para se formar uma família. E com isso estarem abertos a receber os filhos que o Senhor enviar. Porque de nada adianta, meus irmãos, nós estarmos reunidos, nós recebemos o sacramento do matrimônio e falar assim, eu não quero ter filhos, né? Porque filhos dá muito trabalho, porque filho é uma preocupação. Imagina, nos mundos de hoje, criar um filho é querer se enforcar. O mundo está violento, o mundo está perigoso. Está errado esse pensamento. Mas a sociedade de hoje tenta enfiar goela abaixo a nós que somos cristãos, que a verdade é essa, né? Que quanto menos filho tiver, melhor. O Senhor nos diz na palavra, multiplicai-vos em lugar de diminuir. Por isso o casal cristão, que é conhecedor, que entende, que recebeu o sacramento do matrimônio, que deu seu sim lá para Deus, ele tem que estar aberto aos filhos que o Senhor nos enviar. E ser também, para esses filhos, os primeiros catequistas, ensinar a base da nossa igreja, educá-los na fé, porque assim deixaremos filhos bons para o mundo. Certo? Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, então criou uma companheira para ele, certo? O Senhor, Deus, quando criou o mundo, fez Adão e viu que não era bom que ele ficasse só. A partir de então, ele criou Eva, né, que foi realmente uma companheira, o braço direito lá de Adão naquela época. E tirando, né, a parte do pecado em si, que trouxe tudo, né, depois disso, lá mesmo o Senhor já instituiu o matrimônio. Desde o princípio ele foi considerado uma união sagrada entre marido e mulher e permaneceu assim até a vinda de Cristo, que a partir de então elevou esta união a um sacramento. Lá em Efésios 22, São Paulo vai comparar o sacramento do matrimônio como Cristo, o casamento com Cristo, né? E a igreja que é o corpo que somos nós, aonde ele ama, aonde ele se doou e aonde ele morreu. Dessa mesma forma, o esposo para com a esposa e vice-versa deve se doar, deve amar, deve fazer de tudo para que se viva bem. É dessa forma que nós devemos enxergar o matrimônio, como Cristo e a igreja, que é o seu corpo. O Senhor se doou por nós, nós também devemos nos doar pelo nosso companheiro. Certo? Para que se decida por um matrimônio, o casal primeiramente deve passar pelo discernimento. O primeiro passo seria o namoro, né, que é um passo para a gente poder conhecer aquela pessoa. Então, nesse passo será discernido. Não pode ser um passo pequeno, porque se demora muito para conhecer as pessoas, né? Mas deve ser um passo feito fielmente, baseado em oração. De nada adianta a gente namorar se a intenção não for casar. Se a intenção não for
levarmos esse namoro para um matrimônio santo, de nada resolve. Então, por isso que nós devemos ter um tempo de discernimento. Temos um namoro santo, um namoro casto, um namoro firmado na presença do Senhor, firmado em orações, pedindo direção, firmado em paciência, em lealdade. E também, claro, ouvindo conselhos dos nossos pais, de pessoas cristãs que vivem a mesma doutrina que a nossa. Porque muitas pessoas hoje em dia não acreditam no matrimônio. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Aqueles que têm o dom de ser casados, aqueles que receberam o dom do Senhor de receberem o sacramento do matrimônio, eles não podem pensar dessa forma. Ah, hoje eu vou casar. Se der certo, amém. Se não der, amanhã eu separo. Muitas das vezes, nem casam. Apenas se juntam. Aos olhos do Senhor, isso não é correto. O Senhor, Ele deixou o homem e a mulher para viverem juntos. E isso é uma fusão entre corpo e alma. Eles não serão dois, mas uma só carne. E essa uma só carne é para viver para a missão do Senhor, para a obra. Então o namoro, ele já tem que visar lá na frente um matrimônio. Para isso que o namoro é o passo de discernir, porque aí nós vamos conhecer a pessoa como ela é, os seus defeitos, suas qualidades, e ver que isso lá na frente não vai afetar e nem vai fazer com que tenhamos a separação. Certo? Essa preparação se dá a 3 tempos: a preparação remota, a próxima e a imediata. A preparação remota, ela se inicia lá na nossa infância. É adquirido lá com os nossos pais, que nós temos ali o intuito, a intenção, nós podemos ver e vivenciar o que é realmente um matrimônio, com o nosso pai e com a nossa mãe. Então essa se dá o nome de preparação remota. A preparação próxima, ela compreende um estudo mais específico para o sacramento. É neste período quando se requer uma formação religiosa mais específica. Necessita-se estudar o matrimônio com maior profundidade, realmente entender o que é o matrimônio. Não é o casar para daqui 2, 3 meses separar, não é vamos pagar para ver. O matrimônio tem que ser fundado em ideias sólidas. Eu estou me casando para sempre, não para que eu me sinta feliz, mas para que eu faça o outro feliz. E vice-versa, porque assim o matrimônio dará frutos. E é assim que o Senhor quer. É dessa maneira que Ele nos chama. Essa etapa também requer certa estabilidade na carreira ou no trabalho. Claro, porque para a gente fundar uma família, nós não podemos simplesmente, talvez, estarmos aí atolados em muitas dívidas ou passando por situações financeiras precárias. Nós temos que estar também, nossa parte financeira ela tem que estar resolvida, Não vou dizer 100%, porque hoje em dia é quase difícil, E a última é a preparação imediata, qual ocorre nos meses e semanas anteriores à semana matrimonial, compreendendo um estudo intensivo e profundo do significado do matrimônio. Então, primeiramente, nós conhecemos uma pessoa, no namoro é um tempo de discernir, nós vamos ver se realmente aquela pessoa é a que o Senhor escolheu para nós. Por fim, depois disso, tem o noivado, Então, nesse noivado, próximo do casamento, ocorre o curso de noivos, Para quem já é casado, já fez, que é um dia maravilhoso, que é onde nós ficamos frente a frente ali, Faltando um pouquinho para o casamento. Então, esse é considerado a preparação imediata. A igreja, ela não aceita o casamento de pessoas que não são livres para contrair um matrimônio. Isso quer dizer o quê? Livre no sentido pessoal, a pessoa não pode se casar por obrigação imposta. Olha, se você não casar comigo, eu te mato. Então a pessoa vai até lá ao altar e dá o seu sim. Não pode. E também no sentido civil, pois não pode ter sido casado com outra pessoa, certo? Aí algumas perguntas surgem, Mas o casamento no civil ele é válido para a Igreja Católica? Se eu me casei no civil, então quer dizer que se eu me separar dessa pessoa, eu não vou poder me casar na igreja? Não. Quem é casado no civil para a Igreja Católica, nossa doutrina, é como se fosse solteiro. O casamento ele só tem validade quando é feito o casamento na igreja, perante ao celebrante. Ali sim, é findado junto com o Senhor o nosso sim, para a pessoa com quem eu estou me casando, para Deus e principalmente para a sua obra. E aí vem uma perguntinha para vocês. Quem é que ministra o sacramento do matrimônio? Se você respondeu que é o padre ou o bispo, está errado. Quem ministra o casamento são os próprios noivos. O padre ou a pessoa que é designada para isso, ela é a principal testemunha do nosso sim
para Deus. Aqui vai dizer, que é um contrato que os dois assinam, pelos quais elas selam esta união para toda a vida. Por isso que o casamento ele tem que ser visto e fundado em bases sólidas, né? Em bases cristãs, porque é uma união para toda a vida. E é isso que o Senhor quer, né? Que nós casemos e que seja para toda a vida, né? Vocês que já são casados assim como eu, né? Eu namorei 6 anos e realmente foi um tempo de muito discernimento. Tanto as qualidades como os defeitos eu já conhecia. Então depois que eu casei eu não tive surpresas. Eu já sabia que seria daquela forma, né? E o casamento é isso. É o amar, é o doar-se pelo próximo, pelo nosso marido. E assim os dois juntos viverem a missão e a comunhão, que é servir a Deus perante ao seu matrimônio. Então, só para que vocês não esqueçam, o celebrante, o padre ou quem foi designado para tal, né, geralmente é um padre, ele é a principal testemunha do nosso sim, do nosso matrimônio. Mas quem ministra o casamento são os noivos ali no momento, certo? Por isso que quando tem um casamento, perto dos cursinhos dos noivos, geralmente, né, claro, deve ser feita a confissão. E os casamentos que têm o corpo e o sangue de Cristo, né, da qual os noivos vão receber a Eucaristia, mais ainda, tem que se confessar antes, porque ali nós estamos nos limpando dos nossos pecados, de tudo que foi passado, e a partir de então vamos viver uma vida nova a dois. Nós não seremos dois, mas uma só carne. Uma só carne para viver, para vivenciar, para evangelizar e para servir a Deus. Porque da mesma forma que o Senhor chamou uns ao celibato, é para servir a Ele. A outros Ele chamou para o matrimônio, também é para servir a Ele. Amém? Até aí? Se vocês tiverem depois alguma dúvida, como eu já havia dito, vocês podem me procurar. E para finalizar hoje, nós vamos falar por último o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é conhecido como ordens sagradas. Este é o sacramento no qual Cristo confere a alguns homens o seu grandioso poder de pregar, batizar, governar a igreja, perdoar os pecados e oferecer o santo sacrifício na missa. Juntamente com o matrimônio, o sacramento da ordem é um sacramento de serviço, servir ao próximo, certo? O sacramento ele vai possuir 3 graus: o diaconato, o presbiteriato e o episcopato. A plenitude desse sacramento é o episcopato. Chama-se ordem porque consiste em vários graus. É uma hierarquia sagrada, que é formada das seguintes formas. Primeiramente, o bispo, que é o pastor. Abaixo dele, o presbítero, que são os padres. E após, os diáconos, que são os servos. Então, vou explicar um pouquinho de cada um. Bispo, presbítero e diácono. Bispo, como eu já disse, é o pastor, né? São sacerdotes e sucessores dos apóstolos. Possuem a plenitude do poder sagrado e da participação do sacerdócio de Cristo. O bispo ele pode ministrar todos os sacramentos, tá? Todos eles, os 7 sacramentos, podem ser ministrados pelos bispos. Os presbíteros são os padres, são os sacerdotes participantes dos ministérios apostólicos e com eles é conferida a missão de ser pais, né? A palavra padre quer dizer pais, pais da igreja, pais da comunidade, realmente como acolhedor. Eles exercem essa função cristã e eles podem ministrar 5 sacramentos: batismo, penitência, eucaristia, unção dos enfermos e matrimônio. Então o bispo, ele pode ministrar todos os 7 sacramentos. O padre, né, ou presbítero no caso, ele pode ministrar apenas 5, que são batismo, penitência, eucaristia, unção dos enfermos e matrimônio. O diácono, eles são servos. Eles não são sacerdotes, mas eles são ordenados a servirem como os sacerdotes, né? Os diáconos, eles podem ser casados, tá? Eles podem também ter o sacramento do matrimônio. Exercem funções do serviço, na caridade, na pregação da palavra e na liturgia. E os diáconos, eles podem ministrar apenas 2 sacramentos, que é o batismo e o matrimônio. Certo até aí? As funções mais importantes dos sacerdotes são pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos, levar o povo à santidade
e dirigir ao Senhor a oração oficial da igreja através da oração da liturgia das horas. Então, se todos os humanos devem rezar para honrar a Deus e pedir por tantas necessidades, com maior motivo de fazê-lo o sacerdote. É um clamor que sobe continuamente da terra ao céu, de tal modo que se pode dizer que durante as 24 horas do dia a igreja está oficialmente rezando por meio dos seus ministros. Que coisa maravilhosa, né? Porque 24 horas, através dos ministros, a igreja está orando. E isso é maravilhoso para nós cristãos, saber que 24 horas do nosso dia não tem um segundo sequer que não existe um ministro fazendo alguma oração. No Antigo Testamento, Deus escolheu a tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, para dela saírem os sacerdotes da antiga aliança. Eram muitos os sacerdotes, os ritos e os sacrifícios. Jesus veio para, com o seu sacrifício de corpo e sangue, levar à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Por isso, ele aboliu o sacerdócio levítico e fez ele mesmo o único sacerdote da nova e eterna aliança, de acordo com Melquisedeque. Como único sacerdote, ofereceu um único sacrifício, oblação perfeita da sua vida, das suas vontades entregues ao Pai. Até que ele volte, quer continuar o seu sacerdócio para aplicar os frutos da redenção aos homens, através dos ministros que ele escolheu e ainda escolhe. Né? Ou seja, o Senhor, ele é o único sacerdote do Novo Testamento. E até que ele volte para a terra, ele deixou as pessoas com esse dom de serem bispos, de serem presbíteros, de serem diáconos, que é para fazer exatamente aquilo que ele fazia enquanto esteve conosco. Certo? Eles participam do único e mesmo sacerdócio de Jesus e oferecem o único sacrifício do Senhor na cruz. Agem como se fosse a mão e o braço de Jesus, estendido através de todos os séculos para salvar os homens. Que maravilha, né? O Senhor, ele nos deixou todos esses sacramentos e o sacramento da ordem para que seja realmente a voz, as atitudes, as mãos e o braço do próprio Senhor que nos acolhe, que ora por nós. É assim que funciona o Padre, por isso que ele é chamado de Pai. Quem pode conferir este sacramento? Foi Cristo quem escolheu os apóstolos. Ele deu a parte na sua missão e autoridade. Depois de ter subido à direita do Pai, Cristo não abandona o seu rebanho. Antes, continuamente, o guarda por meio dos apóstolos, com a sua proteção, e continua dirigindo através destes mesmos pastores que hoje prosseguem a sua obra. É por Cristo quem dá a uns serem apóstolos, a outros pastores, e assim o próprio Senhor continua agindo em nosso meio. Uma vez que o sacramento da ordem, o sacramento do ministério apostólico, pertence aos bispos, enquanto sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha de sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Quem pode receber este sacramento? Todo mundo pode receber este sacramento? Não, apenas os batizados do sexo masculino, certo? Só o varão batizado pode receber validamente a sagrada ordenação. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio de 12 apóstolos. E o mesmo fizeram com os apóstolos, quando escolheram os seus colaboradores. Os que são presbíteros estão unidos no sacerdócio e torna presente e atual até que Cristo volte. A igreja reconhece-se vinculada por essa escolha feita no Senhor. Uma pessoa. É por isso que a ordenação para mulheres não é possível. Porque o Senhor escolheu 12 apóstolos. Esses apóstolos também escolheram os seus sucessores. E assim também Cristo. Por isso que a ordem, o sacramento da ordem, ela só pode ser conferida, né, ela só quem pode receber este sacramento são homens batizados na Igreja Católica. Claro. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. Com efeito, ninguém pode arrogar-se de tal cargo. Né? Não é simplesmente assim, eu acordei, eu quero ser padre. Não funciona dessa forma. É um dom de Deus. É um dom que também precisa ser discernido. Aquele que julga reconhecer em si sinais do chamado divino ao mistério,
é ordenado e deve submeter-se humildemente ao seu desejo e autoridade da igreja. Então, o Senhor, Ele nos chama. Como nós sabemos que o Senhor está chamando a gente para certo sacramento ou certa atividade? O Senhor fala aos nossos corações. Não é dessa forma que funciona? Assim como o Senhor chamou a cada um para o sacramento, né, para o ministério do celibato e também para o sacramento do matrimônio, como nós sabemos que nós nascemos para o matrimônio? O Senhor, Ele vai trabalhando em nosso coração durante a nossa vida. E aí nós entendemos que o sacramento, a vocação que nós temos é o quê? É para o matrimônio. Não é diferente para com os padres, para com os presbíteros. É da mesma forma. O Senhor, Ele vai suscitando no coração de cada um o chamado para ser um padre. E com isso, a pessoa sentiu, né? O homem, o varão, ele sentiu, eu tenho um chamado para ser padre. Então, juntamente e humildemente com a igreja, ele vai discernir, passar por um caminho vocacional, depois tem todos uns estudos que levam anos, até então ele receber a ordem, certo? Incumbe a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber a ordem. Como toda e qualquer graça, esse sacramento só pode ser recebido como um dom imerecido. É aquilo que eu acabei de falar. Todos nós temos dons diferentes. O Senhor nos chama de formas variadas. E como nós sabemos que o Senhor está nos chamando para determinados dons? O Senhor suscita em nossos corações. É dessa forma que nós iremos sentir que o Senhor estava chamando para isso ou para aquilo dentro da igreja. Todos os ministros ordenados da igreja latina, à exceção dos diáconos permanentes, são normalmente escolhidos entre homens crentes que vivem celibatários e têm vontade de guardar o celibato por amor do reino dos céus, chamados a consagrar-se totalmente ao Senhor e às suas coisas. Eu já ouvi muitas pessoas perguntar para mim, por que padre não pode casar? Né? Aqui mesmo já diz. Eles consagram-se totalmente ao Senhor. Ele vai se dedicar inteiramente àquele sacramento, àquele ministério do qual ele foi chamado. Então, por ser um sacramento de ordem, não tem como ele se dedicar ao matrimônio e ao ser padre. Não tem como juntar essas duas coisas, né? Você que é casado já deve se imaginar, né? Você sendo esposo, você sendo pai e também sendo padre. Por isso que o padre, ele se dedica inteiramente e totalmente para esse sacramento, que é o sacramento da ordem. É o único sacramento que ele vai ter. Ele não pode ter o sacramento do matrimônio. Certo? Nas igrejas orientais vigora desde há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos são escolhidos unicamente entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados a diáconos. Como eu falei, o diácono ele também pode se casar. Quais são os efeitos do sacramento da ordem? Este sacramento configura ordenado com Cristo por uma graça especial do Espírito Santo, a fim de servir de instrumento de Cristo em favor da sua igreja. Pela ordenação, recebe a capacidade de agir como representante de Cristo, cabeça da igreja na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Sim, porque o padre é chamado, porque padre quer dizer pai, porque assim como o Senhor esteve conosco, ele deixou o padre para fazer o mesmo. Tal como no caso do batismo e da confirmação, essa participação na função de Cristo é dada de uma vez por todas. O sacramento da ordem confere também a ele um caráter espiritual e não pode ser repetido e nem conferido por um tempo ilimitado. Quem é padre vai ser sempre padre. Independente se ele deixar de exercer a função de padre, por algum momento da sua vida, desistir, ele vai sempre ser padre. Né? Não tem como, ele foi padre por um período, não tem validade. Né? Ele não foi padre por um período, eu vou ser padre por 5 anos, depois eu vou largar o meu ministério e vou então ser esposo, vou casar. Isto, na verdade, não pode. Né? Não pode se casar, que não seria o correto. Mas o padre, quem é padre uma vez, vai ser padre sempre. Simples assim. Né? Uma
pessoa validamente ordenada pode, por graves motivos, ser dispensada das obrigações e funções decorrentes da ordenação, ou ser proibido de as exercer, mas já não pode voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação fica para sempre. É aquilo que eu falei, né? Suponhamos que um padre seja excomungado da igreja. Ele não vai poder voltar a ser leigo, por mais que ele não esteja efetivamente ativo, realizando o seu ministério, ele vai continuar padre até o dia que o Senhor o chamar para a eternidade. A vocação e a missão recebidas no dia da ordenação marcam-nos do modo permanente. Permanente já diz, né? É permanente, é para sempre. Uma vez que Cristo, afinal, quem age e opera a salvação através do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir. Santo Agostinho dilo numa linguagem vigorosa. Quando o ministro orgulhoso deve ser contado juntamente com o diabo, e nem por isso se contamina o dom de Cristo. O que através de tal ministro se comunica, conserva a sua pureza. O que passa por ele mantém-se límpido e chega à terra fértil. De fato, a virtude espiritual do sacramento é semelhante à luz. Os que devem ser iluminados recebem na sua pureza, e ela, embora atravesse, serão manchados, não se surgem. Certo? Então hoje procurei fazer de uma forma resumida estes 4 sacramentos. Todos os sacramentos do Senhor são maravilhosos, né? Então, só para recordar o que nós falamos aqui na aula de hoje, o primeiro sacramento foi o sacramento da confirmação, ou o sacramento do crisma, que é aquele que confirmamos do nosso batismo. Depois falamos do sacramento da unção dos enfermos, do matrimônio e, por fim, agora, o sacramento da ordem. Na próxima aula, vocês irão aprender o sacramento da Eucaristia. Eu espero ter falado de uma forma clara para vocês e agradeço pela atenção. Obrigada a todas as presenças, a todos os irmãos que estão nos assistindo. Obrigada pela paciência, porque rola um pouquinho de nervoso aqui. E é isso. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo no coração.